E aí, meus docinhos, como é que vocês estão? Hoje aqui no canal a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente. Eu resolvi mostrar para vocês todas as ferramentas que eu uso no meu ateliê em todo o processo do meu bolo, desde a hora de assar, montar e decorar. Vamos começar com a parte da massa. O que eu mais uso na parte de assar, bater? O que eu uso para bater e assar a minha massa? Agora eu vou te pedir um favor. Vê se você consegue pegar aquela batedeira ali. Sabe? Aquela KitchenAid é pesada pra caramba. A primeira coisa que toda pessoa que pensa em ser confeiteiro tem que ter em casa é uma batedeira. Não adianta você ter aquela batedeira de antigamente, sabe aquela que tem duas paizinhas rodando? Uma para cada lado? Então, aquela ali não é ideal para você bater os seus bolos. O ideal são batedeiras planetárias. Tia Thaís, por que batedeira planetária? Maravilhoso. O público questiona por que batedeira planetária. A questão é, aqui o motor dela, ela gira assim, a batedeira, né? Ela vai girar assim e ao mesmo tempo que ela está girando, ela gira também a pá, o que simula um movimento da Terra ao redor do Sol. Planetária. Temos aqui a mãe de um adolescente que deve ter estudado com ele para a prova semana passada de geografia. Ela me lembrou que o nome disso é rotação e translação. Então, você vai ver que no mercado existem várias marcas diferentes. Hoje a que eu tenho aqui é uma KitchenAid profissional, mas eu não comecei com ela. Eu comecei fazendo bolos com uma Arno, que é uma batedeira que você encontra em lojas com produtos para casa, de eletrodomésticos, com um preço razoável. Então, para você começar, eu indico que você comece com uma batedeira nesse sentido, que seja mais em conta, mas que vai suprir a sua necessidade no início. A partir do momento que você for tendo mais frequência nas suas encomendas, a Arno não vai dar conta do recado, porque ela vai começar a reclamar ali que você está puxando demais e você vai precisar investir numa batedeira melhor. Entre as marcas que têm batedeiras melhores, você vai ter KitchenAid e Kenwood. E eu sinceramente não sei te dizer qual é a melhor, as duas são muito boas. Mas eu tenho a KitchenAid e a profissional. Deixa eu respirar. A profissional ela tem o bom maior, então eu consigo, por exemplo, bater duas receitas de uma vez só e assar mais massas de uma vez, então isso facilita a minha produção. E o motor dela é mais potente, então se eu quiser, por exemplo, bater massa de pão, que não é o caso porque eu faço bolo, mas ela é forte o suficiente para bater uma massa de pizza, uma massa de pão, que é uma massa mais pesada, sem forçar demais o motor dela. E já a batedeira caseira, nem tanto. Então, se você quiser investir muito bem investido de uma vez só, compra profissional, que é tipo essa que eu tenho. Quando você comprar essa batedeira, você vai ter duas paizinhas diferentes e você pode se perguntar para que serve cada uma delas. Normalmente massas leves, como massa de bolo, você vai usar esse aqui que a gente chama de globo. E massas mais pesadas, por exemplo, se você for bater um glacê real, ele vai ser mais denso do que a massa de bolo. E aí você pode usar essa aqui que a gente chama de folha. Vamos falar sobre forno. Eu comecei assando bolo no meu forno de casa, forno a gás, 6 bocas, tranquilamente, super dava conta do recado na época, quando eu tinha pouca encomenda. Conforme você for evoluindo também, da mesma forma que você vai partir por uma batedeira profissional, você também eventualmente vai precisar de um forno mais potente, mais profissional. O forno que eu te indico é esse aqui da Prática, ele chama Mini Conve. A Prática é uma empresa que trabalha com equipamentos industriais, para cozinhas industriais, mas eles fizeram esse modelo de forno pensando nas confeiteiras que trabalham com bolos em casa, vendo que esse mercado está crescendo muito e que muita gente tem feito bolo em casa para vender. Então é um bolo pensado para você, um bolo, então é um forno pensado para você. O que ele tem de diferente e de super interessante para você que trabalha com bolo? Ele vai ter um termostato fiel, então se ele está mostrando 173 graus Celsius. Acredite, ele está a 173 graus Celsius, coisa que o seu forno a gás dificilmente vai ser fiel. Ele tem um timer, ou seja, a sua fornada está pronta, ele esguela mais do que criança com fome. E você pode estar do outro lado da sua casa assistindo TV, que você vai ouvir ele esguelando. Eu vou botar depois aqui pra você ver. E ele tem
E ele tem a opção a vapor. Só que o a vapor, ele é mais destinado para quem trabalha com pão. Porque no pão, para você ter a casquinha do pão, você precisa do vapor no ambiente do forno, etc. Não é o caso para bolo, mas tem essa opção também. E aqui dentro você vai ter 4 prateleiras de 30 por 30 centímetros e um ventilador lá no fundo. Esse ventilador e toda a tecnologia que está por dentro do forno vai fazer com que a sua temperatura ela seja uniforme em todo o ambiente do forno. Então, no forno a gás, se você coloca o seu bolo na prateleira de baixo ou na prateleira de cima, isso vai fazer diferença, porque embaixo ele está mais perto do fogo, vai assar mais, pode solar o bolo, etc. Aqui, não. A temperatura é uniforme dentro da caixa do forno, então você pode colocar bolo em todas as prateleiras que eles vão assar de forma igual. Eu não estava procurando igual, eu estava procurando uniforme. Mas aí você ia falar uniforme de novo. Ia ficar tipo, muito uniforme. Então igual. Eles vão assar de forma igual. You can't triple stamp a double stamp. You can't triple stamp a double stamp, Lord. Vamos falar sobre cooktop. O cooktop, ele é uma ferramenta para você usar caso você não esteja na cozinha da sua casa e você, por exemplo, pegou uma sala comercial para começar o seu negócio. Normalmente, em prédio de sala comercial, você não tem autorização para usar gás de cozinha. Então, você vai precisar de outras opções. O cooktop entra como uma solução para isso. Aqui é como se fosse um fogãozinho, só que ele não funciona com fogo, ele funciona com indução. Então aqui você tem uma placa de indução e para poder... Por que eu não respiro? Eu vou... O cooktop funciona por indução, então ele vai precisar de uma panela com fundo triplo. Não é qualquer panela que vai funcionar aqui, você tem que ir numa loja de panelas e você vai ter que pedir uma panela com fundo triplo. Essa panela vai funcionar, você vai colocar aqui em cima e é como se fosse, imagina, mal comparando, tomara que os engenheiros elétricos não assistam esse vídeo. Como se fosse um micro-ondas. O micro-ondas você não vê o que está acontecendo ali, mas ele acelera as moléculas da sua comida que está dentro do micro-ondas e aquece. É a mesma coisa que acontece aqui. Só que acredita, ele funciona muito bem e às vezes até mais rápido do que o fogo a gás. Show de bola? Esse cooktop, por indução, é um cooktop um pouquinho mais caro. A panela de fundo triplo é uma panela um pouquinho mais cara. Porém, se você estiver numa sala comercial onde você não pode usar gás, é a solução que você vai encontrar. Então, quando eu comecei, meu primeiro ateliê foi uma sala comercial e aí eu comprei nesse momento e me serviu muito bem. Então é isso, meus docinhos, espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham acrescentado para você. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, onde eu mostro quais são as ferramentas que eu uso para decorar os meus bolos e tal, clica aqui em gostei, se inscreve no canal, aperta no sininho e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Beleza? Um beijo, valeu, é nóis. Foi? Mano, só senti meu joelho estalando assim. Ai. Não sai mais daqui, misericórdia.